Olá, tudo bem? Meu nome é Adriele, se você ainda não me conhece. Eu sou professora de educação infantil e hoje eu vim mostrar para você formas de contar histórias. Num vídeo passado eu mostrei um canto da leitura e eu falei um pouquinho sobre as caixas de história que a gente usa para fazer as contações ou a leitura do livro. E eu prometi que eu ia trazer um vídeo falando especificamente sobre as caixas. Essas caixas, elas são caixas coringas. Só que caixa é o nome de se dizer. Não precisa ser necessariamente uma caixa. Pode ser uma caixa, pode ser uma mala, pode ser o que você quiser, o que você tiver de material para poder usar. Então, eu vou trazer algumas fotos, alguns exemplos meus, por isso que eu vim no fundo branco aqui, para poder mostrar para vocês as fotos de algumas das caixas que a gente fez, caixas coringas, dá para fazer caixa fixa também, e enfim, eu espero que você goste. Eu vim aqui pro ladinho para poder ficar bom para vocês, eu estou com o computador, então se eu olhar para baixo é porque eu estou olhando para a foto. A primeira foto, ela tem dois exemplos ali de como contar a história dos três porquinhos. E ela realmente é para criança imaginar. Então, temos rolos e temos potes de iogurte. Então, esse era o livro. Eu não gosto muito de livros desse tipo, mas era o único que nós tínhamos na unidade inteira. Na verdade, eu tive que comprar um livro e esse foi o único que eu tinha encontrado na hora na loja, então acabou sendo esse mesmo. Mas ali temos uma caixa sanfonada que eu fiz, então ele tinha várias telas, digamos assim. Então, conforme ia passando a tela, eu ia tirando a tela e vinha outra imagem atrás, com fundos da natureza. Então, essa caixa coringa eu pude usar para várias histórias, porque todas as histórias que estavam na floresta, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho, Três Porquinhos, o Grúfalo, então são histórias que eu pude usar para essa caixa. Mas se as imagens mudassem, eu poderia fazer para outra história também. A próxima é uma mala, e ela também é uma mala coringa, porque ela tem um ponto de interrogação. O que será que tem ali dentro? E nesse caso específico, a história era da Caixinhos Dourados. Então, ali, as pinhas são a Caixinhos Dourado, as folhas é a floresta e a bolinha ali de lã é a Caixinhos Dourados. Então, você pode usar personagens, pode fabricar personagens? Pode, mas eu acho que é muito legal você poder também criar. Então, dentro dessa mala tinha isso, com o tapete, e a hora que abre ali, acho que mais pra frente vai ter uma foto. Mais pra frente vai ter a foto dela, eu acho que aberta. E dentro da bolsa mesmo a gente guardava as coisas, guardava as pinhas, o tecido, as folhas, o livro, quando a gente usava. Então, ali foi uma contação de história que nós fizemos referente a Caixinhos Dourados. A próxima caixa também você pode usar brinquedos das crianças. Então, nós pegamos os brinquedos que mais simbolizavam aquilo, Porcolino e a mamãe. Então, era uma caixa ali, ó, branca, com um tecido bem baratinho que a gente comprou. É uma caixa de brigadeiro, de festa, quando a gente compra. Eu guardei a caixa, encapei e ali tinha, então, os brinquedos das crianças com o livro. Aqui, ó, tem a foto da Caixinhos Dourados. A mala é aquela mesma mala de antes e ela está aberta e aí tem as caminhas. Então, também é uma maneira de contar história. Você não precisa só contar com coisas que não têm formas, né? Você pode mostrar, sim. Esses bichinhos eu fiz com feltro, tá? Dá pra você procurar na internet também de como fazer, mas eu que fiz todos. Tanto é que a mamãe urso até tá sem olho, porque era uma coisa que ficava no canto da leitura. Então, as crianças tinham acesso a isso, elas podiam brincar com isso e não tinha problema nenhum. Aqui, outra maneira, não é uma caixa, mas é uma das maneiras que eu encontrei também de contar história. Então, nós deixávamos fechado a história e colamos ali. Então, as crianças elas podiam abrir e ver o que era. E essa história específica era dos três porquinhos também.
E depois, em um momento de contação da história, nós sentamos ali e conforme ia contando a história, ia levantando as abas. E daí nós deixamos as abas inteiras abertas. Então, a criança, ela pôde ver fechado, ela pôde investigar, pôde olhar, curiosa para saber o que tinha ali. E depois nós contamos a história, então ela podia ver a sequência inteira das imagens das histórias. A próxima foto foi também de ambiente preparado para fazer contação de história para as crianças e também para as famílias. As famílias, elas não precisam vir necessariamente para a entrega de parecer de avaliação no final do semestre ou do bimestre. Elas têm que estar junto ali no cotidiano. Então, nós fizemos um convite para quê? Para uma contação de histórias. Então, ali era a nossa árvore que a gente usava para tudo. A gente usava para fazer brincadeiras dirigidas, a gente usava para fazer brincadeiras livres, a gente acordava do soninho, em vez de a gente tomar o lanche lá no refeitório, eles sabiam. Eu pegava a bandeja e falava, vamos lá para o parque. O parque, eles sabiam que era debaixo dessa árvore. Então, a gente sentava, tomava um lanchinho ali. Então, era o nosso cantinho. Então, por que não usar o nosso cantinho para outra coisa também? Então, debaixo dessa árvore, que era muito especial, uma árvore de pitanga, nós contamos histórias. Então, ali tem as varinhas mágicas, que cada criança poderia fazer a sua mágica, contar a sua história. Tem outra foto aqui também com um recadinho que nos foi deixado também, né, das nossas varinhas mágicas, como fazer a mágica. Então, tinha ali. E a gente tira muitas fotos com as famílias, né? Mas as fotos das famílias, a gente reserva o espaço deles, né? Então, aqui é só a foto de como ficou a árvore. Ah, e aqueles fios também, era o mesmo fio que eu mostrei anteriormente, é fio de malha, tá bom? Aqui também, em outro momento, foi também com pessoas de fora, só que dessa vez, do lado da nossa unidade, tinha uma casa de repouso de idosos. Então, as crianças, elas sempre costumavam ir lá visitar eles e eles vieram nos visitar. Então, nós fizemos uma contação de histórias. Então, colocamos cadeira, né, para os idosos, colocamos um tapetinho ali para meio que delimitar o espaço, enfeitamos a árvore com um fio de malha e em cima lá tem uma caixinha, que eu tirei a foto mais de pertinho. A caixinha é a varinha mágica, né, onde a gente poderia fazer a nossa história. E depois os personagens que estavam dentro, eles também são sem forma. Mas o que é? É uma caixa da história do Grúfalo, onde tem a cobra, tem a coruja, tem o rato e a raposa. Ali tem um personagem principal, que é quem? O Grúfalo. E ele não está. O Grúfalo ficou só na mente. Então, você também não precisa ter todos os personagens. Você pode fazer com que o principal personagem possa ser inventado na sua cabeça. Porque conforme ia passando a história, esses personagens, eles foram descrevendo como era o Grúfalo. Se você ainda não conhece essa história, é muito legal, vale a pena. Eu vou deixar o link do livro aqui embaixo. Tem o Grúfalo e tem a história O Filho do Grúfalo. As crianças amam. Aqui, essa é a história do Grúfalo. Então, vocês viram a diferença de como era a foto de antes e como é a foto de agora? Ali temos o Grúfalo, que a gente fez de meia. Temos a nossa caixa coringa, que nós usamos lá em outra história. Temos os nossos personagens ali como eles realmente são, né? Como a gente imagina que eles são. O ratinho, a cobra, a raposa e a coruja. Aqui também temos outro super tranquilo, é uma história bem legal. O minhoco apaixonado. 2 minhoquinhas, gente, a gente fez com meia. E ali tem a foto do nosso canto da leitura. Eu vou deixar linkado também aqui embaixo o nosso cantinho da leitura que nós fizemos, que foi um trabalho muito legal em conjunto com as famílias. E essa história ficava no nosso canto, então as crianças tinham acesso para brincar a hora que eles queriam. Aqui também é a história do chapéu, então onde eu usei só um chapéu para poder contar a história. Tem de novo ali a história, né, do porcolino e a caixinhas de ouro.
Então, ali foi uma apresentação que nós fizemos para outros professores, para contar, compartilhar essas experiências. Aqui tem a foto, né, inteiro de tudo, de várias histórias que fizemos, que eu já falei anteriormente, né, mas a gente reuniu ali. Então, pensa, olha que gostoso, você faz vários tipos de história e depois ainda você pode reunir essas histórias e montar um canto para que as famílias vejam, para que os outros professores possam compartilhar. Então, aqui eram boas práticas, né, de contações de histórias, e daí nós acabamos expondo isso para outros professores também poderem ver e ter ideias. Aqui eu contando a história, né, do chapéu. Eu com o chapéu, usando o livro e contando ali dentro da sala. Tá dentro da sala, mas poderia ser dentro da sala, poderia ser fora, poderia ser em qualquer lugar. Tá? Eu acho que você pode usar a sua imaginação. Então, você pode pegar essa história e caminhar, que nem eu falei, olha, vamos contar uma história bem legal, vamos passear na floresta. Então, nós fomos andando, saindo, caminhamos pela escola. Olha que isso, era um caixote do lado. Olha, é a casa da Cachinhos Dourados. Onde será que ela tá? Aí a gente foi procurar. Então, em outro lugar estava a Cachinhos Dourados na caminha e estava na floresta. Enfim, a gente não pode limitar as nossas escolhas na hora de contar as histórias. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, tá bom? Para você poder ficar por dentro de todas as novidades. Um beijão e até a próxima. Tchau!